KNHF11, o hedge fund da Quineia. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 12 de maio de 2025. Primeiro vídeo do fundo aqui no canal. Este será o nosso tema de hoje. Pessoal, o fundo tem aí a carteira composta por diferentes ativos destinados aí ao setor imobiliário. Dentre os veículos, pessoal, temos aqui CRIs, FIIs, imóveis, ações e também projetos de desenvolvimento. O fundo tem um patrimônio líquido de 1,94 bi, R$ 98,55 é a cota patrimonial, 45 mil cotistas. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o KNHF11 está cotado na B3 a R$ 90,14, fazendo um P sobre VP aí 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,64%. O fundo teve a cotação lá aos R$ 72,46 em dezembro de 2024, sofreu bastante no mercado secundário, mas já buscou esta recuperação, retornando aí aos patamares de agosto de 2024, que é muito importante. A última distribuição ocorreu agora, no dia 13 de maio de 2025, 95 centavos por cota. Como podemos verificar aqui no gráfico, essa distribuição subiu um pouquinho, o que é excelente aí por parte do cotista, fazendo um yield de 1,05 mensal, anualizado de 12,02%. Se o cotista tivesse investido no KNHF11 R$ 1.000 há 2 anos, ele teria hoje R$ 1.063,30. O fundo, pessoal, ele ainda não supera o CDI, acompanhando de perto a linha aqui do IFIX, mais inferior ainda, inclusive, ao IPCA. Voltando para o relatório, pessoal, ao final de abril, a gestão comenta aqui que a alocação do fundo em patrimônios de CRIs correspondia aí a 64% do PL, 13,2% em cotas de FIIs, 29% em imóveis, 1% em ações e 8,2% aqui em LCIs, além de 3,4% em instrumentos de caixa. Segundo a gestão, as posições de LCI e caixa estão em grande parte aí comprometidas com as parcelas subsequentes da aquisição de imóveis. Conforme podemos verificar, pessoal, a última distribuição foi de 95 centavos por cota, foi paga no dia 13. Nos CRIs indexados ao CDI, o fundo tem 19,7% do patrimônio líquido alocado a uma taxa média de 3,62%. Dos CRIs indexados à inflação, ele corresponde a 44,3% do PL da carteira, dando inflação mais 12,20%. Em relação às cotas de FIIs, 13%, imóveis 29%, ações 1%, LCI dando 97% do CDI, correspondendo aí a 8,2% do PL da carteira, e no veículo de caixa 3,4% do PL, dando 100% do CDI. Não há taxa de performance para o fundo e ele é destinado ao público em geral, mas tem a taxa de administração de 1,2% ao ano, ele que iniciou as operações em 2023. Em relação às movimentações, pessoal, 2 novas operações no montante total aí de 68 milhões. Segundo a gestão, a primeira operação é para um CRI lá da GS Solto, no montante de 38 milhões, a uma taxa de IPCA mais 12%. A operação conta aí com garantias de alienação fiduciária, também a alienação fiduciária de cotas e também fiança. Segundo a gestão, a GS Solto é uma companhia especializada no segmento de construção e operação e desenvolvimento de unidades de geração de energia. A segunda operação, pessoal, são 3 CRIs lá para Acreditas, formando aproximadamente 30 milhões. Acreditas que está especializada em empréstimos de Home Equity. A operação conta com alienação fiduciária e também subordinação. Em relação ao resumo da carteira, pessoal, ele tem aí 35,6% destinados lá ao setor de residencial. Nos CRIs de CDI, 19,7% aqui alocados no instrumento, com 3,62% de taxa média de marcação. Nos CRIs de inflação, 44,3% alocados, dando aí 12,2%, como já comentamos. Nas principais movimentações, pessoal, houve aí a locação do último andar lá do edifício São Luís para a A5X, que é uma empresa de bolsa de valores especializadas aí no mercado de derivativos. Com isso, o portfólio de ativos físicos aqui do fundo atingiu 100% de ocupação,
o que é muito positivo. Na carteira de FIIs, pessoal, as principais movimentações em abril, segundo a gestão, as posições do KNHF tiveram um retorno ponderado de 3,1%, se comparado ao 3,01% do IFIX. No acumulado de 2025, o retorno é de 10,37%, enquanto o IFIX registra 9,52%. Nas movimentações do mês, segundo a gestão aqui, ela comprou 2,6 milhões em FIIs dos segmentos de escritório, logística e renda urbana e vendeu 2,4 milhões, correspondendo a 0,13% do PL em CRIs. Para a carteira de FIIs, pessoal, o principal segmento estão lá para os CRIs, 38,7%, mas ele tem aqui também shopping e varejo, 29%, escritórios, 13%, híbrido, 10% e logística, 6,2%. No retorno da carteira de FIIs, ele descola um pouco do IFIX, fazendo 20,35%, frente aos 11,36% do IFIX. Ao retorno por segmento, os FOFs tiveram a maior alta em relação a abril, formando para os híbridos 9,13% e para os FOFs 7,13%. No cenário macroeconômico, aquilo que já sabemos, a guerra tarifária Estados Unidos e China. No mercado interno tem a taxa Selic chegando aos 14,75%, com previsão inclusive para chegada a 15% na próxima reunião do Copom. Para as operações compromissadas reversas aqui do fundo, ele chega a 8,2% do patrimônio líquido, então é importantíssimo ficar atento a este patamar de alavancagem aqui do fundo. Para a carteira de sensibilidade, o fundo encerrou o mês com R$ 90,79 por cota, o que representa um deságio de 7,9% em relação à cota de encerramento. Na tabela de sensibilidade do yield e do spread da carteira de CRIs, pessoal, a R$ 90, ele dá um yield de IPCA mais 14,54% e na carteira de CDI mais 6,54%. Na carteira de sensibilidade dos imóveis, ela dá aí R$ 20.656 e na tabela de sensibilidade potencial da carteira de FIIs, formando aí 29,1%. Em relação aqui à linearização de dividendos, pessoal, a gestão comenta que o fundo possui uma reserva acumulada não distribuída no total de 62 centavos por cota e ela divulga um guidance para os próximos 3 meses, ficando entre 95 centavos e R$ 1,05 por cota no patamar de distribuição até julho de 2025. Em relação à DRE do fundo para abril, ele fez um resultado líquido de R$ 21.600.000, 1,10 por cota, dos quais ele distribuiu 95 centavos, acumulando aí as reservas aos 62 centavos por cota. Nas atribuições de performance, pessoal, aquilo que nós já sabemos, o IPCA contribuiu grandemente aqui para o impacto dessa distribuição, porque em fevereiro ele veio a 1,31%, muito impactado aí pelo grupo de habitação, educação e alimentação. E também em relação ao IPCA de março, que foi de 0,16%. Nos pós-fixados, pessoal, o fundo se beneficiou com a alta da Selic, como comentamos, chegando aos 14,75%, com projeção de chegada lá aos 15%. No resultado por cota, 88 centavos foram aqui dos CRIs, mas ele tem 17 centavos de imóveis, amortizou um prejuízo aí de 2 centavos por cota em relação às vendas de FIIs. Em relação às provisões de valores a pagar, pessoal, a gestão comenta que possui nos instrumentos de caixa líquido dos valores referentes às aquisições também aí do edifício São Luís e do shopping Uberaba, que é aquela operação lá do HSML 11, formando aí 33 milhões e 100 mil reais, 1,7% do PL do fundo. O fundo inicia aqui o caixa com 225 milhões, 11,6% do PL da carteira, mas amortizando os ciclos de pagamentos, ele finaliza lá com apenas 33 milhões, 1,7% do PL da carteira, após o primeiro trimestre de 2026, com um volume de 71 milhões e 900 mil reais. Em relação à distribuição de dividendos, pessoal, fazendo R$ 1,10 por cota e distribuindo 95 centavos, ele dá um rendimento aí de 0,94, o equivalente a 1,06 da taxa DI, 105% do CDI na rentabilidade bruta, considerando a taxa média de ingresso a R$ 101,18. Em relação à liquidez, 3 milhões e meio, bem tranquilo. Em relação à carteira do fundo, pessoal, a maior exposição única de um CRI é para o BR Office Edifício e-Tower, correspondendo aí
2,5% do PL da carteira. Contudo, pessoal, a Quineia ela tem o hábito de não divulgar a concentração dos CRIs por devedores. Então, a carteira do KNHF11 é ponto de atenção porque ela guarda dentro dela algumas concentrações por devedores. É o caso, por exemplo, aqui da MRV e também da Creditas, que se somarmos aqui um a um, é bem provável que chegará a mais de 5% do PL da carteira do fundo. E aqui no canal nós não gostamos de uma exposição superior a este percentual, porque eleva demais a matriz risco-impacto e em caso de alguma inadimplência por recuperação judicial ou até falência, o fundo sofre bastante. Também, pessoal, é alvo de concentração os CRIs da GS Souto, porque se somados aqui, eles também correspondem a quase 5% do PL da carteira. Então, ponto de extrema atenção é a carteira aqui do KNHF11, porque a Quineia ela não tem esse hábito de divulgar a concentração da carteira por devedores. Por fim, pessoal, temos aqui o portfólio imobiliário. São 2 imóveis, 2 prédios. O primeiro é o São Luís, Torres 1, 2, 3 e o HL Faria Lima. Para o edifício São Luís, o fundo tem 28,5% de participação e para o HL Faria Lima, 51% de participação. As receitas por índice de reajuste, 51,95%, estão indexadas ao IGPM, 48% ao IPCA. O prazo médio dos contratos é de 7,27 anos. Em 2025 ele está zerado em relação aos vencimentos, mas ele tem 62% de revisionais dos contratos agora para 2025. Então, ponto de atenção, porque aqui a gestão pode conseguir aumentar consideravelmente o preço médio do metro quadrado aqui do fundo. Em relação às distribuições dos contratos por setor, ele tem 40% para o setor de serviços, mas ele tem aqui também 41% do financeiro, distribuídos aí em 22 inquilinos. Para o portfólio imobiliário, pessoal, ele possui aqui na carteira o Shopping Uberaba, que foi aquela operação lá para o HSML. Ele passa a possuir em seu portfólio os CRIs com garantias aqui no imóvel, no shopping, formando 146 milhões. O shopping, pessoal, tem uma taxa de ocupação de 94%, um NOI anual de 41 milhões. Nós já comentamos em relação a esta operação lá no HSML11. Em relação aqui ao portfólio de FIIs, pessoal, a maior exposição dele em relação a esta carteira de FIIs, ele tem o Bresco, formando um saldo de 36 milhões, correspondente a 16,4% da carteira de FIIs. Mas não é só isso, ele tem no portfólio aqui o HSML, o JSRE, o MAU11, o VISC11, o KNSC, o KNHY, o BRCR, o RBRP11 e também o SARI11, tá? Todas essas exposições que comentamos superiores a 5% do PL da carteira de FIIs. Por fim, pessoal, na carteira de ações, os destaques ficam aqui para a MRV, formando 37,23% da carteira de ações e da Cyrela, 34,11% também da carteira de ações, totalizando aí um saldo de 13.310.000 reais. Perfeito, pessoal? De KNHF11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, se este conteúdo foi relevante para você, considere se inscrever. Deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece demais aqui na produção de conteúdos. Voltamos no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.